Olá, meus irmãos, meu nome é Júnior Gueto, fundador do grupo espiritualista de Umbanda, o Espírito e a Luz, e hoje eu vim falar mais um pouquinho sobre desdobramento, sobre emancipação da alma e trazer mais alguns relatos da minha vivência mediúnica em relação a desdobramentos. Como já sabemos, o desdobramento ou projeção astral é quando a alma se emancipa do corpo físico, ou quando o espírito se eleva até o plano espiritual, enquanto a matéria repousa. Existem pessoas que pelo treino da projeção, quem já tem uma mediunidade relativamente avançada nessa questão, consegue conscientemente, através de concentração, se projetar do corpo físico. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas se projetam durante o repouso, durante o sono. E é nesse momento que o espírito se encontra liberto da matéria física. Até no Livro dos Espíritos, o Espírito se referiu a essa elevação do Espírito como a hora do recreio, o momento que Deus nos proporciona para que possamos nos ver livre do cárcere material. Que para a essência do Espírito, o Espírito como um ser criado, uma partícula divina, um ser imortal, é para o espírito um invólucro, um material, é para o espírito verdadeiramente um cárcere, onde ele se encontra preso, porque ainda estando o espírito na erraticidade, sob provas, sob provações, a lei divina, a providência, praticamente o impõe o encarne, a encarnação, a vida na matéria, porque faz parte do seu processo evolutivo. Então, nos referindo a isso, todos nós, de certa forma, já nos encontramos em desdobramento. O que acontece é que durante o sono, muitos, por não ter ainda uma doutrina e não ter consciência da espiritualidade em si, ou do conhecimento a âmbito espiritual, acreditam que os sonhos são meras ilusões ou pensamentos do dia a dia, ou coisas abstratas. E a maioria das pessoas, inclusive, nem lembra ou muitas vezes relata que nem sonhou. Certa noite é muito comum as pessoas dizerem: hoje eu não sonhei. Mas em verdade, o espírito ele se projeta do corpo todas as noites. O que acontece é que para algumas pessoas, esses desdobramentos, no momento que a pessoa recobra a consciência na matéria, eles vão chegar muitas vezes pouco nítidos, ou apenas uma lembrança ou um resquício desse acontecimento. Os espíritos nos dizem que isso vai muito de acordo com a consciência e a evolução espiritual do espírito, que já provém de outras vidas, de outras encarnações. Então, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, no capítulo 8, questão 401. Kardec pergunta assim: durante o sono, a alma repousa com o corpo? E o espírito responde: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono,
afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em comunicação mais direta com os outros espíritos. Isso quer nos dizer que a cada momento dessa nossa projeção, mesmo que muitas vezes inconsciente, o espírito ele vai ao encontro de outros espíritos, porque o plano espiritual é uma sociedade. Então, muitos espíritos, e todos nós encarnados temos espíritos que são afins conosco, sejam espíritos familiares, sejam espíritos amigos, espíritos que conviveram conosco em outras encarnações, protetores, guias, e mesmo espíritos encarnados que por missão ou por provação já conviveram conosco ou são conectados conosco pelas afinidades espirituais, porque o espírito ele se conecta pelas afinidades e também pelos níveis de evolução e de consciência. Então muitas vezes podem haver confabulações de espíritos encarnados. De repente, um espírito que é afim conosco do outro lado do planeta, lá na Ásia, na Rússia, na China, e esses espíritos muitas vezes entram em contato, fazem um certo intercâmbio, aprendem, e esses espíritos amigos, eles muitas vezes nos suscitam certas sugestões durante esses encontros, e muitas pessoas às vezes durante a vida no encarne, durante o dia a dia, recebem essa influência como intuição. Então a projeção, a elevação do espírito, ela é muito ampla. Então o espírito faz desde cursos, desde de cumprir missões de acordo com a sua graduação espiritual. Então isso é muito abrangente, nos faz perceber que Deus, na sua infinita inteligência e também na sua bondade, nos dá essa oportunidade. Para muitos, essa consciência realmente ela é cortada justamente para que não seja influenciada diretamente essas projeções com as provações que o espírito tende de cumprir na sua encarnação. Então o espírito muitas vezes, quando se vê liberto desse invólucro material, que é o nosso corpo físico, quando ele se vê liberto, muitas vezes ele sente a vontade de se libertar cada vez mais, porque é uma prisão onde nós somos libertos pouco a pouco, gradualmente, desde o nascimento, onde o espírito ele se conecta com o feto já dentro da gestação, e desde o início da concepção do feto, o espírito, nós chamamos um fio fluídico, já se conecta com o feto e vai gradualmente se conectando, condensando o seu espírito para encarnar naquele feto que vai nascer. Então a mesma coisa é no desencarne. Então desde o nascimento o espírito vai gradualmente se libertando do invólucro material do corpo físico. Então a liberdade do espírito nos é dada justamente para que a gente possa também angariar evolução e conhecimento, porque mesmo que muitas vezes não lembremos
do que nos ocorreu enquanto projeção, enquanto espírito, aquilo que aprendemos jamais nos será esquecido, porque é agregado diretamente na consciência espiritual do espírito. O espírito, na provação, né, no encarne, ele é muitas vezes não, ele é retido da sua consciência justamente porque está sendo provado, né? Porque se o espírito recobrasse das vidas passadas, isso afetaria no seu caminhar e no que veio provar justamente no plano físico. E em espírito nós temos toda a consciência disso, e muitas provações passamos justamente porque as escolhemos. Então, dito isso, eu quero também dar alguns relatos aqui de momentos em que me encontrei desdobrado. Como eu já citei em outros vídeos relacionados, eu tenho essa qualidade mediúnica desde os meus 7 anos, em que muitas vezes me encontrei desdobrados, algumas vezes inconscientes, outras conscientes, e normalmente mesmo os desdobramentos inconscientes, após eu despertar, eu sempre recordo. É muito normal e é muito nítido para mim recordar os desdobramentos e essas projeções. Então eu vou estar falando alguns aqui. Teve um específico que me chamou muita atenção, e naquele tempo eu não tinha ainda todo esse conhecimento da projeção. Foi certa vez em que eu me encontrei, eu estava dormindo e senti uma mão me segurando da blusa, e eu estava dormindo assim de barriga para cima. Eu senti aquela mão que me pegou aqui me pegou da camisa e me ergueu até o alto. E quando essa mão me ergueu, eu consegui ver meu corpo, e ela foi me levando até o alto em questão de segundos. Então ela passou comigo do teto da casa, e eu consegui ver a casa, e foi subindo, fui vendo a cidade, daqui a pouco eu já vi o país, daqui a pouco eu vi a terra. E eu estava lá no alto, lá no espaço, e aquela mão me segurando. Eu não tenho certeza se o espírito que fez isso era um espírito bom, não tenho certeza se era um espírito ruim. Eu só sei que quando ele chegou lá em cima, ele me soltou, e em segundos eu voltei para o corpo. E sabe quando a gente acorda naquele susto? Então foi tão real para mim que quando eu senti o espírito voltando para o corpo, e dei um salto da cama quando ele entrou definitivamente no corpo. Eu acabei dando um salto assim de susto, e aquilo nítido, né, na minha consciência, e eu pensando, nossa, que coisa estranha, né? Mas até então eu não tinha tanto conhecimento sobre isso, né? Já era ciente que o espírito sai do corpo, mas não tinha toda essa consciência. Outro desdobramento um dos que foi importantes para mim, que eu já citei num vídeo de um encontro que eu tive com o Nosso Senhor Jesus, né, da macieira, no qual eu me encontrava com outros espíritos abaixo de uma macieira, onde Jesus dava uma palestra, e outros espíritos, e todos os espíritos ali seguravam uma maçã, inclusive Jesus, que foi um marco dentro da minha história mediúnica. Foi esse desdobramento, o qual eu tenho certeza que o meu espírito foi para uma confabulação de espíritos, né, acho que no intuito de aprender diretamente com o mestre. Então, num segundo encontro que eu tive com Jesus, me encontrei mais uma vez desdobrado. Quando eu recobrei a consciência no desdobramento, eu já estava saindo do planeta. Me acompanhava um espírito amigo, não sei se era meu mentor, meu guia, mas em espírito eu tinha, sabe, uma confiança nele ali, né, como se já o conhecesse. E ele me pegou da mão
e nós saímos da Terra e em segundos chegamos num outro planeta. Era um planeta com uma cor meio alaranjada. Eu não consegui distinguir muito bem, mas ele é de uma cor alaranjada. Em segundos a gente saiu da Terra e já estávamos na órbita desse planeta e fomos descendo até ele, eu segurando a mão desse espírito, e fomos descendo. Conforme a gente foi descendo num certo local, eu fui avistando muitas pessoas, né, ou muitos espíritos, e todos de branco, e eram fileiras e fileiras de espíritos. Era uma coisa assim, gigantesca, era uma população enorme, mas estavam todos, de certa forma, organizados em fileiras. E eu fui descendo até aquelas fileiras. Quando eu fui descendo e me aproximando cada vez mais deles, eu pude ver que eles estavam se colocando em posição de adoração. Ou seja, eles ficavam de joelho e agachavam, colocavam as mãos assim e abaixavam a cabeça e fazendo aquele movimento constante, né? Um movimento de adoração muito parecido com o que fazem, né, os árabes do Islã e também os judeus, né? É uma coisa meio parecida. Então, conforme a gente foi descendo, aquele espírito ele foi me levando e me encaixou naquelas fileiras, né, junto daqueles espíritos. E lá na frente, assim, né, bem à frente, no final das fileiras, assim, estava Jesus e mais alguns espíritos ao seu lado. Mas como eu estava muito atrás, era assim, ó, não me era nítida a imagem de Jesus. Eu via ele muito pequeno, assim, como se fosse um bonequinho, né, bem longe. E eu via assim a áurea dele vibrando, vibrando, vibrando. E do lado dele, como se fosse dois anjos, assim, dois espíritos que também, iluminados de branco, estavam com ele. E eu me coloquei junto com aqueles espíritos e também comecei a adorar Jesus ali, da mesma forma que eles. E quando despertei também, recobrei dessa passagem, muito conscientemente do que havia acontecido. E com certeza fiquei, né, lisonjeado por ter tido mais uma vez essa oportunidade de me encontrar com Cristo, estar na mesma presença do Mestre. Então, né, eu só tenho muito a agradecer, e cada vez a mediunidade está me presenteando com coisas maravilhosas, e isso me estimula cada vez a estudar mais e poder trazer esses relatos aqui para vocês, também de uma forma de estar estimulando a todos a aprender mais sobre a espiritualidade, que nos traz maravilhas sobre a nossa existência, nos faz entender, né, o porquê estamos hoje passando por provações, nos faz entender de onde viemos e para onde vamos, e, né, entender um pouquinho, né, nos faz desvendar um pouquinho do quadro da inteligência superior divina, né, que nos dá, Deus na sua bondade nos dá essa possibilidade de aprender e ir desvendando gradualmente conforme evoluímos o nosso pensamento e o nosso espírito, nos faz desvendar gradualmente as maravilhas da sua criação. Então, estudemos, oremos, nos coloquemos cada vez mais nos caminhos do bem e da verdade e nos elevamos como espírito. Então, pessoal, agradeço mais uma vez aí, peço para que curtam e compartilhem aí essa mensagem e que Deus abençoe a todos e até uma próxima. Valeu, pessoal, até mais.